Meu Deus, não fazem isso. Boa noite, caros amigos. Boa noite, irmãos que me acompanham a essas horas nesse live. Passei rapidamente para fazer esse live fruto das demolições que ocorreram no Zango e também em função daquele vídeo que viralizou nas redes sociais de uma menina adolescente que atirava-se aos gritos, choros, não é, por conta da demolição da residência da sua mãe. É um vídeo que chocou-nos a todos. Na verdade, foi triste ter de presenciar uma menina a chorar porque a residência dos seus pais foi demolida e a família encontra-se ao relento, encontram-se desabrigados. No entanto, primeiro eu gostaria por começar com aquilo que nós aprendemos na escola, né? O que aprendemos na escola nos foi ensinado de que o Estado é uma pessoa de bem. O que aprendemos na escola é que o Estado é uma pessoa de bem. Então, sendo o Estado uma pessoa de bem, a sua primeira tarefa é garantir o bem-estar social para os cidadãos. Então, quando o Estado divorcia-se das suas obrigações, das suas tarefas primordiais, nós não estaremos em presença de um Estado de bem. Nós estamos diante de um Estado maldoso. Se nós aprendemos nas academias, na universidade, que o Estado é uma pessoa de bem, então compete ao Estado, não é, garantir a segurança dos cidadãos, garantir o bem-estar dos cidadãos, proporcionar uma qualidade de vida para os seus cidadãos. Não é compreensível que um Estado, né, como o nosso, que se assumiu como o principal promotor do desenvolvimento dos cidadãos, é o próprio Estado que vai partir as casas dos cidadãos do Zango. Qual é a alegação que o Estado angolano apresentou, ou seja, o governo apresentou para demolir aquelas casas dos populares nos Zangos? Alegam que aquele perímetro em que foram construídas aquelas casas pertence ao aeroporto ou ao novo aeroporto internacional de Luanda. Ora, aquelas populações alegam que antes do governo projetar a construção do novo aeroporto de Luanda naquela circunscrição, aquelas populações já existiam lá. Quer dizer, que o Estado encontrou aquelas populações naquele local. Então, era mais convidativo que o próprio governo angolano, antes de demolir as casas das pessoas, já que o Estado é uma pessoa de bem, o que é que tinha que fazer? Procurar um outro sítio, construir casas para abrigar aquelas pessoas. Ou seja, construir casa, né, com dignidade, para depois desalojar aquelas pessoas que construíram supostamente naquele perímetro pertencente ao novo aeroporto de Luanda e colocar aquelas pessoas, não é, deixarem de facto de viver naquele espaço, já que eles entendem que aquelas construções perigam ou perigarão o funcionamento normal do aeroporto. Era pacífico, normal, o Estado desalojar aquelas pessoas para um outro espaço, construir casa, de modo a acomodar aquela família. Não é o Estado, não é? Não fez tudo isso e vai partir a casa ou as casas dos cidadãos. Então, vamos ver o que é que diz o artigo 37 da Constituição. Eu passo a ler, né, o artigo 37 da Constituição, que é para elucidar bem aqui as pessoas que me acompanham. Direito de propriedade, requisição e expropriação. Ouçam bem. Direito de propriedade, requisição e expropriação. O que é que diz o número 1 do artigo 37 da Constituição? A todos é garantido o direito à propriedade privada,
e a sua transmissão, nos termos da Constituição e da lei. Vamos no artigo 2 da mesma Constituição, o que é que diz? O artigo 2, não, seja, o número 2 do artigo 37 da Constituição da República de Angola diz o quê? O Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais das pessoas singulares, coletivas e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil temporária e a expropriação por utilidade pública, mediante justa e pronta indemnização, nos termos da Constituição e da lei. O número 3 diz o quê? O pagamento da indemnização a que se refere o número anterior é condição de eficácia da expropriação. Eu passo a explicar em palavras miúdas o que é que isso significa. Significa que eu dito dali, dentro da minha residência, e o Estado achar conveniente que a minha casa deve ser demolida para se colocar aqui um hospital público, uma escola pública, ou para se colocar aqui a estrada, ou seja, que a estrada passe aqui na minha casa, então o Estado deve fazer o quê? Negociar comigo. O Estado tem que negociar comigo se eu aceite ou não, não é, ceder a minha casa para ser demolida, para que se possa não estender aqui uma estrada, ou construir aqui uma estrada por utilidade pública. Ninguém pode vir à sua casa dizer, olha, vamos demolir a tua casa, não é? Vem com o argumento, nós vamos pôr aqui um hospital, por exemplo, mas depois não coloca um hospital público, coloca lá sua residência. Aí estamos em presença de um crime. Estão a perceber, né? O Estado só deve demolir a minha casa, a tua casa, a casa de qualquer um cidadão, quando entender que vai procurar construir, por exemplo, um bem público, um hospital, uma escola, ou que vai construir uma estrada que vai passar aqui à margem ou no perímetro da minha casa. Aí sim o Estado tem essa prerrogativa de sentar comigo para demolir a minha casa, para que se possa construir no meu terreno, construir lá um hospital público, uma escola pública, ou a estrada, passar aqui a estrada. Fora disso, eu não aceito que qualquer pessoa venha me pedir que eu parta a minha casa para construir lá o seu patrimônio. Mas isso o que é que se pressupõe? Mesmo o Estado, quando vier ter comigo, né? Epa, dito, gostamos, queremos aqui na tua casa, queremos partir a tua casa para construirmos aqui a estrada que vai ligar até a autoestrada. Ok, isso é um assunto de interesse público. Eu dito dali, não é? Percebendo-se que o Estado precisa do meu terreno para construir aqui um bem público, eu devo negociar com o Estado. E ao negociar com o Estado, essa negociação tem que ser justa. Está entendendo? O que a Constituição diz no artigo 37 da Constituição, diz que a negociação tem que ser justa, a indemnização tem que ser justa e o pagamento dessa minha indemnização tem que ser imediato. Só assim que eu dito dali, vou ceder o meu espaço para construir a construção de uma escola, de um hospital público ou a construção de uma estrada. No entanto, o que o governo angolano fez, o que o Estado angolano fez, foi demolir as casas das populações lá no Zango, ou dos populares no Zango, não negociou com essas pessoas, não negociou com as pessoas, foi demolir as casas, não indemnizou as pessoas, simplesmente usou o poder do Estado para prejudicar os populares do Zango, que é um crime. Aqui estamos em presença de duas ocorrências. Estamos em presença de duas ocorrências. A primeira vocação da justiça é praticar justiça e não injustiça. Então, o que o governo angolano fez, ao ir partir as casas dos populares do Zango, primeiro praticou injustiça, segundo praticou um crime. Crime por quê? Porque não obedeceu o artigo 37 da Constituição, no seu número 1, 2 e 3. Né? O número 1 da Constituição, repito aqui, vou repetir a leitura, que é para elucidar bem as pessoas. O artigo 37, no seu número 1, diz o seguinte:
A todos é garantido o direito à propriedade privada e a sua transmissão nos termos da Constituição e da lei. Número 2. O Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais das pessoas singulares, coletivas e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil, temporária e a expropriação por utilidade pública, mediante justa e pronta indemnização nos termos da Constituição e da lei. O pagamento da indemnização a que se refere o número anterior é condição e eficácia da expropriação. Ou seja, enquanto o governo, o Estado, não me pagar por ter demolido a minha casa, com argumentos de que vão construir lá uma escola pública, um hospital público, enquanto não me derem o dinheiro imediatamente, fruto das negociações, eu não posso ceder às intenções do Estado em partir minha casa para construir, por exemplo, uma estrada, ou construir uma escola pública ou um hospital público. Não aceito. Ou seja, qualquer cidadão deve negociar com o Estado, sim. Se o Estado mostrar-se interessado, por exemplo, em querer expropriar a tua casa, um patrimônio seu, para fins de utilidade pública, aí todo cidadão deve, sim senhora, sentar às mesas de negociações com o Estado, para que o Estado, já que se mostrou interessado em ficar com o meu patrimônio, me dá o dinheiro, né? Mas esse dinheiro tem que ser justo. Se eu construir, por exemplo, a minha casa, está orçada em 400 mil dólares, o Estado tem que me pagar 500 mil dólares, ou 450, ou mesmo 400 mil dólares. Então, se a minha casa estiver orçada a 500 mil dólares ou 400 mil dólares, o Estado querer me pagar 200 mil dólares ou 300 mil dólares, eu não posso aceitar. Então, significa que o Estado, né, só deve expropriar o meu bem, a minha casa, o meu terreno, o meu espaço, mediante uma indemnização justa e pronta. É o que não aconteceu com os populares que viram suas casas demolidas no Zango. Se o Estado tem essa vocação, não é, de ser uma pessoa de bem, é o que aprendemos na escola, nas academias, que o Estado é uma pessoa de bem. Então, sendo uma pessoa de bem, ele está aí, né, para resolver os nossos problemas. O direito à habitação, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito de ir e vir, todos os direitos. Quer dizer que nós transferimos uma boa parte de nossos poderes, de nossos direitos ao Estado. Então, o Estado é que tem o monopólio do país, que tem o monopólio das riquezas do país, é ele que deve satisfazer as nossas necessidades, ou seja, garantir as condições para que satisfaçamos as nossas necessidades individuais e coletivas. No entanto, o Estado, ao ter se demitido das suas responsabilidades, das suas tarefas, das suas funções, não é? Enquanto ente público, enquanto ente político e público, não é? Vai partir as casas dos populares do Zango, sem obedecer o artigo 37 da Constituição. Não houve indemnizações, não houve negociações, não houve uma pronta e justa, ou justo pagamento, vamos assim dizer. O Estado fez o que chegou aí, demoliu as casas. Será que aquelas casas que foram demolidas aí, né, é mesmo para o interesse público, ou alguém poderoso dentro do regime quer se acapar daquele espaço, quer se apropriar daquele espaço e decidiu então demolir casa das pessoas que lá vivem há não sei quanto tempo, que lutaram tanto para construir as suas residências, suas casas, boas ou não são as suas casas, custou um sacrifício enorme, esforçaram-se para conseguirem de facto erguer suas moradias, para oferecer algum conforto aos seus familiares. No entanto, o Estado vai aí, parte a casa das pessoas, não tem sensibilidade. Se a vocação do Estado é garantir o bem-estar social das populações,
por que o governo não construiu primeiro casas num outro espaço, pega aquelas pessoas, ou pegava aquelas pessoas, lhes fazia o que eles reacomodavam, não é? Realojavam essas pessoas, eles acomodavam, só assim que o governo angolano poderia partir as casas, né? Já que alegam que aquele perímetro em que foram construídas aquelas casas não é, pertence ao novo aeroporto de Luanda, para não perigar futuramente o normal funcionamento do aeroporto. O Estado então decidiu que aquelas pessoas tinham de sair daí. Então a forma como o governo agiu para retirar daí as pessoas não foi correta, não foi justo. Aquilo é injustiça e é crime que o governo angolano cometeu. No entanto, eu gostaria de apelar, né, a SOS Habitat, a núcleos de advogados, coletivos ou individuais, que ajudem aquelas pessoas para intentar uma ação judicial contra o Estado, para que o Estado possa ser responsabilizado pelos crimes que praticou. Primeiro, houve a injustiça. Segundo, o Estado desaloja as pessoas sem obedecer à Constituição. Temos aqui o artigo 37, não é? O ponto 1, 2 e 3, que eu já acabei aqui de ler para vocês e fiz um esclarecimento daquilo que sabemos, que nós aprendemos um pouco nessas academias. Então, o Estado divorciou-se praticamente da sua responsabilidade, decidiu então pôr em perigo a vida de muitas crianças no Zango que viram suas casas serem destruídas, né, ou partidas. Nós vimos o vídeo a circular, uma criança pequena clamar por justiça, apelar ao presidente João Lourenço que fosse mais sensível, que fosse mais humano. Antes de partir as casas dos seus pais, dos seus familiares, o governo tinha que construir casa para aquelas pessoas, ou tinha de negociar com aquelas pessoas. Negociar como? É aquilo que eu acabei de descrever aqui. Que quando o Estado, né, pretende, por exemplo, ou manifesta o interesse de ficar com a minha casa, porque acha que na minha casa, está numa área localizada e precisam construir uma escola no meu quintal ou na minha casa, o Estado chega até a mim, conversa comigo, vamos negociar, e eu tenho de me rever nessas negociações, de que a negociação foi justa e a indemnização será paga de forma pronta e imediata. É isso que a Constituição diz, é isso que o artigo 37 diz. Então, não o governo vem usar a força, porque dito, olha, vou te desalojar da tua casa, eu vou construir aí um hospital, ou uma escola, ou então tenho que construir aí uma estrada, por exemplo, que dê acesso à via expressa. Não pode usar a arrogância, não pode usar a força. A casa é minha, eu construí com o meu próprio dinheiro. Então, se o Estado diz que reconhece o direito à propriedade privada, né, é minha propriedade, não me foi doada pelo Estado, não é o Estado que deu, então, compete também ao próprio Estado que reconhece a minha propriedade privada, vir negociar comigo e para dito, gostei do teu quintal, gostei do teu terreno, gostei da tua casa, que tal, vamos te dar dinheiro, né, mas não vamos te prejudicar, essas negociações vão ser justas, né, vamos te dar o dinheiro, e esse dinheiro será pago de forma imediata e pronta, e pronto, vamos querer construir uma escola, um hospital, ou então construir uma estrada no teu terreno. Aí eu tenho de ceder mesmo. Eu tenho de ceder, né, se a negociação for justa e o pagamento for imediato e pronto. Eu, enquanto cidadão, o que é que eu vou fazer? Na minha consciência, eu vou pensar, não, se o Estado quer o meu espaço para construir um hospital, uma escola ou estrada, então muita gente irá beneficiar desse bem que o Estado vai construir aqui. Senhor governo ou Estado, está aqui o meu espaço, dê o meu cachê, eu quero meu dinheiro na hora, ficam com o terreno, ficam com a casa, eu vou me embora. É isso que a Constituição diz no artigo 37. Vou ilustrar aqui para vocês poderem ver, no artigo 37, né? Está aí o artigo 37 da Constituição. Então vamos ver no ponto número 1, 2 até 3 o que é que diz, não é?
É isso que a Constituição diz, no artigo 37 da Constituição. Então, quem tem uma Constituição, leia a Constituição, no seu número 1, 2 e 3, para perceberem, de fato, que houve crime, né, que o Estado angolano cometeu um crime por ter partido as casas dos moradores do Zango, né, uma vez em que essas pessoas alegam que antes do governo construir, ou o Estado construir aí o novo aeroporto, essas pessoas já viviam lá, né, faz tempo, há anos que já moravam naquele espaço. Há pessoas aí cujos terrenos obtiveram pela via da herança, outros compraram, outros foi procedência familiar e tem documentos. Então, por que o Estado não negociou antes com essas pessoas? Não é? Já que se o Estado não tem capacidade de pagar dinheiro ou de dar casas às pessoas, né, que negociasse com essas pessoas, lhes desse terreno num outro espaço e ficava com aquele perímetro para não dizerem que não, os moradores do Zango são insurretos, não aceitaram negociar com o Estado. Isso é outra coisa. Agora, estamos a apelar. O senhor Manuel, como é que é? Manuel Homem, ou Homem Manuel, o vosso governador de Luanda, como é que se chama? Acho que é Manuel Homem, aquele agente da secreta que o Miala propôs para ser governador de Luanda. Acho que é Manuel Homem, coisa assim. Senhor Manuel Homem, o senhor está podre de dinheiro. Então, coloca-te no lugar daquelas pessoas que hoje tornaram-se suas vítimas. Coloca-se no lugar daquelas senhoras. Aquele vídeo que rolou nas redes sociais, ou que está a rolar nas redes sociais, uma criança pequena a clamar por justiça, a pedir do governo provincial de Luanda, do próprio presidente da República, que intervenha, não é? Para que se ponha fim a essa injustiça. Partiram-se casa dos cidadãos. Então é necessário que o Estado, no âmbito das suas obrigações, das suas responsabilidades institucionais, não é? Já que o Estado é uma pessoa de bem, tal como nós aprendemos, então por que o Estado não faça esse bem ao seu povo? Antes de partir naquelas casas, já que perceberam que aquela é uma zona que está adjacente ao aeroporto, novo aeroporto de Luanda, futuramente pode pôr em causa o normal funcionamento dos aviões ou do aeroporto internacional de Luanda, né? Que sentasse com as pessoas, negociam, desalojam as pessoas, acomodam as pessoas, deem em outras casas. Tem casas que vocês desarrumaram nas mãos dos marimbondos no Quilamba. Tem casas que vocês desarrumaram nas mãos dos marimbondos no Zango. Por que não acomodaram essas pessoas? Por que não abrigaram essas pessoas? É necessário ter um pouco de sensibilidade. Precisamos ser humanos. Manuel Homem, você é um homem, não é imortal, você é mortal. João Lourenço, você é mortal e não é imortal. Não sacrifique, não humilhe assim o vosso povo. Não desrespeite o povo. Nós somos tão pouco, 30 milhões de habitantes. É uma gota no oceano. Comparando com a dimensão de recursos naturais e hídricos, sei lá, que nós temos aqui nesse país. Que todo mundo teria o mínimo para viver, o mínimo para sobreviver. O direito à residência seria garantido. O direito à saúde, à educação, à alimentação. São coisas básicas, são elementos, são necessidades básicas que vocês têm que garantir. Até isso vocês não conseguem garantir aos cidadãos. Mas o cidadão, quando faz um esforço, né, constrói a sua casa, os senhores querem vir partir. Isso é satanismo, isso. Eu sou daquelas pessoas que às vezes eu percebo que essa gente, né, se sente tão amado com o sofrimento do povo. Ou seja, quanto mais o povo sofre, aquilo lhes causa um prazer, lhes causa aí uma doçura na língua, na alma, na consciência. Isso não é bom. Então, por que temos Estado, então? Por que temos governos? O governo angolano se especializou-se mesmo para fazer mal às pessoas, para matar, humilhar, desrespeitar as instituições, pisotear o angolano. O governo angolano se especializou-se para isso. Não faça isso, senhor presidente. Eu sei que o senhor é um impostor, ninguém não te elegeu, mas está tudo bem, já estás aí pela via da força e da corrupção. Vamos fazer
Ok, fica aí, já que isso, ok, 5 anos passam rápido, mas garanta o mínimo para as populações. Dê as mínimas condições para aquelas populações que estão no zango, que estão no relento. Chuvas a caírem sobre seus corpos. Filhos a molharem. Daqui a pouco aquelas crianças vão entrar num paludismo terrível. Vão apanhar doença. Podem pôr em causa a sua vida, podem morrer. Isso é humilhante. Não se pode entender isso. Quer dizer, quanto mais sofre o povo, isso faz bem para o MPLA, faz bem ao João Lourenço, faz bem a esse executivo, faz bem a esse agente da secreta que meteram aqui, Luanda, Manuel Luanda como governador. Não pode. Façam alguma coisa. Vocês não podem constantemente desrespeitar e violar as leis. Não é bom isso. Então, pronto, é isso que eu queria partilhar aqui convosco, não é? Refletir um pouco a situação que os nossos irmãos estão a passar lá no Zango, que foram vítimas do martelo demolidor do governo do MPLA, não é? Em que nem sequer tiveram o mínimo de sensibilidade, o mínimo de respeito para com aquelas pessoas, partiram as suas casas, não foram desalojadas para um outro espaço, para uma outra área, não lhes deram casa, não houve negociações. Isso é terrível, incompreensível, que tenhamos um governo extremamente insensível, um governo que não respeita a dignidade da pessoa humana, não respeita a vida. É isso que o artigo diz, o artigo 30 da Constituição, direito à vida. A Constituição diz, dá no seu artigo 30, direito à vida. Então, se o Estado protege a dignidade da pessoa humana, o Estado respeita e protege a vida da pessoa humana, que é inviolável, como é que o Estado atira as pessoas no relento? Atira as pessoas à sua sorte. Imagina se aparece aí um animal, mate uma criança. Apanha uma bala perdida. Onde está então a responsabilidade do Estado? Onde está então a tarefa do Estado de garantir e respeitar a vida humana? Onde está, senhor João Lourenço? Tenha um pouco de sensibilidade, meus caros. Senhor Manuel Homem, eu, por exemplo, eu sou daquelas pessoas que eu não te gosto, porque o senhor é da secreta, é agente do serviço secreto, como ela propôs para ser governante. Mas eu não estou a pessoalizar, eu não te gosto, né? Não gosto do senhor Manuel Homem. Agora, mas o senhor tem responsabilidades institucionais. A minha relação contigo tem que ser institucional e não pessoal. Então, eu exijo, eu não tenho que te pedir, eu exijo ao senhor Manuel Homem que vá resolver o problema daquelas senhoras, aquelas famílias que viram suas casas demolidas pelo martelo demolidor do regime, não é? Estão a sofrer. Aquele vídeo da menina, não é, que circula nas redes sociais, tocou-nos bastante, foi chocante, foi humilhante, muita gente chorou ao ver aquele vídeo. No entanto, e eu gostaria de convidar o senhor Manuel Homem, que eventualmente é mesmo o governo provincial que terá enviado lá a uma Tapal ou coisa assim, a empresa que for lá demolir as casas das pessoas, que lesse a Constituição. Eu vou repetir que o artigo 37 da Constituição diz o quê? Né? Direito de propriedade, requisição e expropriação. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Há pessoas que estão a entrar aqui, que não estiveram aqui, que precisam ouvir. Bem, meus caros, o artigo 37 da Constituição diz o seguinte: que o Estado reconhece a propriedade privada do cidadão, né? O Estado também reconhece que o cidadão tem direito à propriedade privada, à requisição e à expropriação. O que isso significa? O artigo 1 da Constituição, o artigo 37, número da Constituição, diz: a todos é garantido o direito à propriedade privada e a sua transmissão nos termos da Constituição e da lei. Esse é o artigo 1, número 1 do artigo 37. O número 2 do mesmo artigo 37 diz o seguinte:
O Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais das pessoas singulares, coletiva e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil e temporária e a expropriação por utilidade pública mediante justa e pronta indemnização, nos termos da Constituição e da lei. O número 3 do artigo 37, desculpem, diz que o pagamento da indemnização a que se refere ao número anterior é condição de eficácia da expropriação. Significa que se o Estado não te indemnizar, o Estado não pode chegar a dizer, olha, Dito, eu quero teu terreno, quero a tua casa para construir um hospital, ou construir uma estrada, uma escola. Se o governo ou o Estado não me pagar de forma justa, pronta, imediata, eu não dou a minha casa, não cedo o meu espaço, o meu terreno. Então, significa que o Estado, antes de partir casa de qualquer cidadão, antes de demolir qualquer propriedade privada, o Estado tem que chegar e negociar comigo. Epa, Dito, eu gostei desse teu espaço, está muito bem localizado o espaço, está numa boa área, nós pretendemos construir, por exemplo, um hospital público, ou uma escola pública, ou então queremos que a estrada passe aqui, que dê acesso até a via expressa. Ok. E eu, de sua consciência, faço o quê? Epa, se o governo quer construir casa, quer construir um hospital, uma escola ou estrada que passe aqui no meu espaço, na minha casa, no meu terreno, ok, é mesmo Estado, não é? E eu sei que amanhã muita gente vai beneficiar com a construção desse patrimônio público. Então eu faço o quê? Eu passo o meu patrimônio ao Estado, mas muito antes o Estado tem que me indemnizar, tem que me pagar. E esse pagamento, essa indemnização, tem que ser justa, pronta e imediata. O que é isso? Se a minha casa, né, tiver o valor de 500 mil dólares, por exemplo, né, minha casa está valorizada, ou meu terreno está valorizado a 500 mil dólares, o Estado ao vir negociar comigo, não importa o tempo que eu fiquei lá, não importa, vá lá, o estado da casa, né? Se a minha casa está orçada, ou o meu terreno está orçado a 500 mil dólares, o Estado ao vir tem que me pagar 600 mil dólares, 700 mil dólares, ou mesmo 500 mil dólares. Aí sim, houve uma negociação justa, não é? Houve uma negociação justa, houve um pagamento justo, pronto, imediato. Não pode o Estado dizer, para não, tá bem, dê-me só o teu terreno, tua casa, vou escrever, vou construir depois direito de te compensar ou direito de pagar. Não. Não pode fazer isso o Estado. O Estado tem que dizer, eu gostei do teu patrimônio, vamos construir lá uma escola, vamos construir lá uma estrada, ou então um hospital público. Mas tudo tem que ser público. Porque há muitos marimbondos que se fazem passar de Estado. Vem aqui, olha, queremos teu espaço, vamos construir o hospital ou uma escola, ou vamos construir aqui a estrada, mas dias depois você assusta, né? Está a construir lá uma casa dele particular. Não, isso aí já estaríamos a incorrer em um crime, é isso aqui que a Constituição diz. Então, se você vem nas vestes do Estado e diz que eu quero construir aqui uma escola, um hospital, ou então uma estrada, ok. Depois, a pessoa que vem negociar comigo, não é? Se apresenta como um ente público, um ente político. Mais tarde vamos descobrir que não, ele só usou o Estado para conseguir o meu espaço, o meu patrimônio, né? No sentido dele construir lá o seu patrimônio privado. Aí estaria a incorrer em um crime. Agora, se ele quiser o meu patrimônio, vai conversar comigo na qualidade de cidadão e não servir-se do Estado para vir me manipular para que eu possa ceder o meu espaço, né, com a alegação de que vão construir aqui uma escola, um hospital ou uma estrada pública, mas no final de tudo isso, o que esteve subjacente àquele plano é mesmo ter acesso ao meu terreno, negociou comigo que teve o meu terreno, para depois construir lá o seu bem privado. Isso é incorreto. Então, pronto, é esse diálogo que eu queria ter convosco, procurar esclarecer mais uma vez, que o Estado agiu mal, sendo o Estado uma pessoa de bem, primeiro tem que garantir as mínimas condições de habitabilidade e aquelas populações que viram as suas casas a serem demolidas, não é? Só assim que o Estado teria o poder de demolir as casas, ou então, vá lá,
na impossibilidade de negociar com as pessoas, ou demole as casas, de outras casas, ou então dê o dinheiro a essas pessoas para construírem em outro espaço. Cada um recebeu o dinheiro dele, que sabe por onde ir construir. Agora, não é como o Estado agiu. No entanto, então, sendo o Estado uma pessoa de bem, é esse lado benigno, né, que estamos a apelar que o Estado ou o governo angolano, encabeçado ou liderado pelo senhor João Lourenço, que é o titular do Poder Executivo, que façam alguma coisa para abrigar aquelas pessoas. Não é bom, não é, que tenhamos no país um governo insensível, um governo que não se coloca no lugar do cidadão. A vida em Angola já é um duro, é um sacrifício. A vida em Angola é uma morte constante para conseguir, por exemplo, uma chapa, um bloco, um cimento, um saco de cimento, um terreno. Não é coisa fácil. Então, essas pessoas levaram anos e anos para conseguirem erguer as suas casas. Aparece o governo do MPLA, não é? E parte as casas das pessoas, demole as casas das pessoas, não negocia com as pessoas, não dá outras casas. Não é bom. Aquelas senhoras, aqueles familiares que se encontram hoje atirados à sua sorte, alegam que aquele espaço onde eles construíram as suas casas, não é? Já já o Estado angolano já os encontrou lá, não é? O governo angolano, quando foi construir aí o novo aeroporto, já encontrou aquelas pessoas. Aquelas pessoas, de fato, não ocuparam o espaço do Estado. Ou seja, mesmo que fossem invadir aquele espaço que é do Estado, mas então quem é o Estado? O Estado somos todos nós. O Estado somos todos nós. Se o Estado angolano não consegue garantir o direito à residência a um cidadão, é legítimo que o cidadão encontre outra forma para conseguir esconder o seu corpo, para conseguir viver. Então, se foi lá, invadiu aquele espaço, o terreno, é porque o nosso governo angolano é incompetente. Não conseguiu garantir até o básico, que é o direito à habitação. Então, essa incompetência que deve ser condenada. Não é normal que até aqui em Luanda, em plena capital, as pessoas têm dificuldades para viver, para sobreviver. Então, não pode. Se o governo angolano já encontrou aquelas pessoas lá no Zango, não é, antes de construir lá o aeroporto, o novo aeroporto internacional de Luanda, então compete ao Estado, não é, indemnizar aquelas pessoas, ou compete ao Estado dar outras casas para as pessoas irem morar. É vergonhoso aquilo. As pessoas, crianças pequenas chorarem, a chuva a cair sobre seus corpos, é muito gritante, é desumano, aquilo é violação dos direitos humanos, violação dos direitos fundamentais, enfim. Então, pronto, caros irmãos, caros amigos, é esse detalhe que eu queria deixar aqui para vós. E mais, dia 31, né, fica em casa, adira à campanha do Mano Gangsta, não fique escravo dentro do seu próprio país, não se deixe humilhar, né, fique em casa, não vá trabalhar, aí os nossos taxistas, os trabalhadores, nós sabemos que é duro ficar em casa, não é, e não trazer comida para as crianças, para os familiares, mas o Gangsta está a convocar esse apelo, essa manifestação silenciosa, para que possamos refletir, para mostrarmos a esse governo de João Lourenço que não somos escravos, não somos propriedade dele, o país não está bom. A vida em Angola é 5 vezes mais dura do que em Portugal, do que em qualquer outra parte do país. Entender? As riquezas são nossas, o país é nosso, não beneficiamos das nossas riquezas, somos humilhados, somos pisoteados, excluídos dos benefícios, dos privilégios, tudo isso. E é um governo que está há quase 50 anos de governação, não faz quase nada em prol dos cidadãos. Simplesmente o que faz é para um grupinho apertado, um grupinho pequeno, só para eles. A maioria da população está tirada da sua sorte. Portanto, adiram a esse apelo do Mano Gangsta, né? Fiquem em casa, não vão trabalhar. Nos concentremos então nos interesses públicos. Muito obrigado, estamos juntos, bom descanso. Vem aí um feriado prolongado, que começa amanhã. Então não beba, se beber, beba com prudência, pegue um livro, leia, estude, reflita, não se ateia muito às fofocas das redes sociais,
pesquise alguma coisa, vá em vários sites, baixe um artigo, uma tese, vá lá, leia para que possa agregar alguma coisa na sua vida. Estamos juntos. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,